que é a Bia, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, mais um vlog de leitura. E é um vlog temático. Estou aqui na casa do Vitor, por isso que eu estou lutando aqui contra a iluminação e meu braço já está doendo. Mas vamos lá, é um vlog temático por quê? Principalmente por causa desse livro aqui, tá? De Erika Rogue, da Melina Marchera. Eu já tô lendo esse livro, tá? Eu passei um pouquinho da metade, queria muito terminar ele hoje, agora nesse momento, mas infelizmente tem que ser uma namorada muito sociável, porque... Cadê? Apareça aqui! Por favor, por favor. Porque a gente tá indo... Porque a gente tá indo comemorar que o meu bombom é um doutor. A galera é doutor Borbom. Borbom. Como é que você se sente sendo doutor agora? Normal. Satisfeito? Feliz? Aliviado. Hã? Aliviado. Aliviado, ok, muito bem. Pois é, voltando. Aí, pois é, por isso eu aproveitei que eu tô de maquiagem, que eu tive que me arrumar um pouquinho e vou gravar o começo desse vlog, tá? Mas eu já comecei a ler o livro. Vai ser um vlog temático por quê? Porque eu estava muito afim de reler esse livro, sabe? Muito afim, tem algum tempo já, tem algumas semanas já que eu tô afim de reler esse livro. É um livro que eu reli há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu acho, acredito eu. Mas eu costumo arredondar muito as datas, então não sei. Mas enfim, por causa desse livro aqui, eu decidi criar esse vlog, que é basicamente relendo os meus livros favoritos de muito tempo atrás, de 10 anos atrás. Então, além desse livro aqui, eu fico colocando ele aqui e pegando ele de volta. Colocando ele aqui e pegando ele de volta. Além desse livro, eu também estarei lendo Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor, tá? Esse daqui é um dos meus livros favoritos. Os três daqui são meus livros, um dos meus livros favoritos. E a gente basicamente vai ver se eles sobreviveram a esse teste de tempo, né? Esse daqui eu não lembro quando eu li. Nenhum desses eu lembro, mais ou menos. E o terceiro volume é o incrível, incomparável O Céu Está em Todo Lugar, tá? Esse daqui é um dos meus livros favoritos da vida, tá bom? Então esse daqui realmente... Pronto, então ó, essa vai ser a nossa TBR para esse vlog, tá bom? Lembrando que são todas releituras, né? E eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link para todos esses livros aqui embaixo na Amazon, tá? Se você tiver interesse. E lembrem-se que foram todos meus favoritos, tá? Se você confia no meu gosto, já aconselho vocês a pegarem algum deles. Então... Tô aqui pra gravar a introdução desse vlog mesmo, deixando as coisas meio bagunçadas aí, porque eu simplesmente não sei o que eu posso salvar daquela introdução. Então tá, vamos lá. Gente, eu resolvi fazer esse vlog porque eu sinceramente estou muito afim de reler esse livro daqui, tá? Vamos fingir, porque eu já reli esse livro, tá, gente? Mas vamos fingir. É um livro que eu tô planejando reler há bastante tempo, é um livro que ele tá na minha mente desde a primeira vez que eu li ele, lá em 2013, 2014, alguma coisa assim, 2012, por aí. Tem bastante tempo. Eu finalmente decidi que eu vou reler esse livro e eu achei mais interessante ainda reler outros favoritos, tá? Então, como o título do vlog diz, ou acho que dá a entender, eu vou estar lendo, eu vou ler 3 livros que foram meus favoritos há bastante tempo atrás, há mais de 10 anos atrás ou alguma coisa assim, tá? Não sei se é literalmente há mais de 10 anos atrás, porque se eu não me engano, esse daqui eu li um pouquinho mais recentemente, tá? Mas assim, como é que eu conto o tempo na minha vida literária? O que eu tô falando, velho? Tô toda confusa. Aparentemente também não vou conseguir salvar muita coisa dessa introdução, mas tá. Como é que eu conto, assim, a minha vida literária, tá, gente? Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha há bastante tempo, eu sei que tem gente que me acompanha há bastante tempo, desde o comecinho, mas pra quem não sabe, eu tenho vlog desde 2010, mais ou menos, que é esse canal aqui em que eu realmente falo das minhas leituras. Em 2017... de 2017 até 2019, se eu não me engano, 2020, eu tive
episódios de depressão e eu passei no mestrado e eu não tinha vontade de ler nada. Então eu passei esses anos aí sem gravar, sem postar, sem falar de livros, tá? Se eu li desses 2017 não, 2017 eu ainda tava até que bem. De 2018, 2019 até 2020, se eu li 15 livros, se eu li 10 livros foi muito, entendeu? Então basicamente é assim que eu divido a minha vida de leitora. Antes do mestrado e depois do mestrado. Se não faz sentido pra vocês, me perguntem, porque eu também não tô... É isso aí. Enfim, então, na minha cabeça, eu decidi gravar esse vlog. Não sei há quantos anos eu li esses livros, nada do tipo, mas eu sei que todos eles foram pré-depressão, tá? Pré-mestrado. Então, eu decidi que eu quero ler esses livros de novo, pra ver se eles continuam batendo forte, se eles continuam sendo os meus livros favoritos, tá? Todos esses daqui, eles são mais do que livros favoritos, são livros que marcaram a minha vida, tá? Então, basicamente é isso. Sem falar que quando eu tava estudando pro mestrado, eu tenho uma história um pouquinho mais complexa com a Melina Marcheira, tá? Porque quando eu tava estudando pro mestrado, lá em 2017, que eu falei pra vocês, chegou num ponto em que eu tava lendo muita coisa que eu não gostava. Muita coisa que eu tava, tipo, que eu me perguntava, assim, tipo... É isso que você quer fazer pelo resto da sua vida? Você quer ler livros que não falam com você? Então, eu peguei os outros livros da Melina Marcheira, que são Saving Francesca e Looking for Ollie Brandy, para ver, porque eu lembro, porque eles são os meus livros favoritos da vida também, e eu queria ver se eles ainda falavam comigo. Então, e falaram, tá? Então, posso dizer com clareza que Melina Marcheira é uma das melhores autoras da minha vida, que ela realmente fala comigo em outro aspecto, e é por causa dela que eu dou o papel que eu dou para a literatura na minha vida, tá? Então esse livro daqui ele ainda carrega mais valor do que esses outros. Enfim, e olha que esse livro daqui, que eu tô querendo reler há alguns anos já, ele nem é o meu livro favorito dela, tá? Esse daqui ele foi publicado, esse daqui é o único livro em inglês que eu tenho desses três, né? E esse daqui ele foi publicado no Brasil como Na Estrada de Jellicoe, por aí. Da Melina Marcheira, tá? Foi um livro também que fez bastante sucesso quando ele foi lançado, mas ele já foi meio que esquecido, então tá aí. Como eu falei, já li esse livro, esperem meus comentários a respeito. Outro livro que eu estou lendo agora, eu comecei a ler literalmente hoje, foi o Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Eu amo a Laini Taylor. E eu amo a escrita desse livro e também estou querendo reler ele há algum tempo. Também quero ver se a minha opinião mudou ou não. E enfim, veio aí, tá? E outro livro que... né? Obviamente também. Gente, meu celular simplesmente também não tá muito afim de me deixar fazer uma introdução decente. Parou de gravar. E então eu vou sentir isso como um sinal de Deus e vou parar de tentar gravar essa introdução, tá? Porque essa vai ser a terceira vez. Enfim, são esses 3 livros aqui, tá? Que eu tenho pra ler nesse vlog. Só queria mostrar esse daqui também, que O Céu Está em Todo Lugar, da Jandy Nelson. É a mesma autora de Eu Te Darei o Sol, nessa edição antiga da Novo Conceito. E eu queria falar que mais apaixonado do que eu por essa história foi a editora que fez esse livro também, tá? Porque esse livro, primeiro que a tinta dele é azul, tudo dele é azul. Segundo que cada capítulo começa assim, tá? E terceiro e mais importante que a Lennon aqui, tenho quase certeza que esse é o nome dela, tá? Ela vai deixando bilhetinho de como ela tá se sentindo pela cidade. E a editora fez questão de passar essa mesma sensação para o leitor, tá? Então nesse livro aqui a gente vai tendo os bilhetinhos que a gente vai vendo em várias... que ela vai deixando. Tem muita coisa diferente aqui, tem bilhetinhos mesmo, tem tronco de árvore, tem guardanapo, tem tudo isso que realmente passa uma vibe muito interessante para o leitor. E é isso aí, pronto, foi. Vou ler esses 3 livros durante esse vlog, tá? E espero que vocês me acompanhem, espero que vocês gostem desses livros. Bom, gente, não sei o que eu falei pra vocês já na minha introdução, né? Mas essa é a minha edição de Jellicoe Road, tá? Esse livro aqui, eu li tem muitos anos, acho que tem mais de 10, se eu não me engano. Aqui, ó,
eu tava vendo isso aqui ontem, eu comecei a ler esse livro ontem, tá? Eu cheguei aqui na página 107, como vocês podem ver, a minha versão, ela tá bem velhinha mesmo. Isso aqui tudo é da minha releitura, tá, gente? Da minha releitura, eu tô marcando as coisas com essa tagzinha de plástico, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essas que eu uso normalmente. Isso aqui é tudo da minha primeira leitura, tá? Eu nunca reli esse livro, então isso aqui é tudo da minha primeira leitura mesmo. Esses daqui, dá pra ver até que eles já estão bem desbotadinhos pelo tempo, tá? Eu tava pensando se eu queria trocar as tags, colocar as que eu uso agora, blá blá blá, mimimi. Mas aí eu fiquei pensando que isso aqui é meio que uma lembrança, né? Tipo assim, o que me moveu na época e tal. E sem falar que elas realmente são bem diferentes. Tipo, dá pra ver que elas são diferentes. A marcação com as minhas tags de plástico e as que eu fiz na minha primeira leitura, né? Então eu queria ter meio que isso, sabe? Queria saber a diferença do que me toca hoje em dia, do que me chama atenção hoje em dia e o que me tocou antigamente, tá? O que eu queria mostrar pra vocês é que esse livro aqui, ó, a primeira publicação dele foi... Pronto. Na verdade, esse livro... pronto, aqui, ó. Esse livro ele é australiano, ó. Então, na Austrália ele foi publicado em 2006. Nos Estados Unidos ele foi publicado em 2008. E o paperback foi em 2010. Então, eu não sei quando eu comprei essa versão, tá? Mas quando eu... particularmente, pessoalmente li. Mas esse paperback aqui, ele é de 2010. Então, esse livrinho aqui, ele tem 22... Não. Ele tem 12 anos, tá? Tipo assim, e lembra que eu sempre falo pra vocês que livro importado não tem a mesma qualidade de livro nacional? É disso aqui que eu tô falando, tá, gente? Eu não plastifiquei esse livro também, porque eu gosto muito que ele é todo flop, tá? Enfim, agora vamos para o livro em si, tá? Aqui eu tô querendo reler há alguns bons meses. Esse é um dos livros mais diferentes que eu já li na minha vida. E, como eu falei, ele é um livro que realmente fica na sua cabeça, tá? É um livro que já foi publicado no Brasil. Aqui no Brasil, ele é conhecido como Na Estrada de Jellicoe. Gente, desculpa aí se vocês estão ouvindo talheres. O Vitor tá almoçando. Enfim. Ele foi publicado no Brasil. Aqui no Brasil ele é Na Estrada de Jellicoe. Na Estrada de Jellicoe. E ele também foi super bem recebido, assim, pelo menos pelos booktubers ele foi super bem recebido. É um livro que ele é jovem adulto, tá? Mas ele é extremamente pesado. Ele é tão pesado que eu não lembrava dele ser tão pesado assim, tá? Vai falar muito de abandono parental, de depressão, suicídio, uso de drogas, morte de familiares. Tudo isso aqui a gente vai ver nesse pequeno livrinho aqui, tá? Eu comecei a minha releitura ontem. E é um livro super fácil de ler. Como vocês podem ver, a diagramação é bem tranquila. Ontem mesmo eu cheguei na página 106 e já marquei tudo isso, tá? É um livro, como eu falei pra vocês, é um livro super diferente. E é um livro que a autora, ela joga a gente no começo e depois que a gente vai começar a entender as coisas, tá? É um livro muito bem escrito, é um livro muito triste, muito sensível, assim, sabe? Eu ainda não sei se eu gosto ou não da nossa personagem principal, mas eu acho que é impossível você não sentir por ela, sabe? E, como eu falei, foi esse livro aqui, esse pequeno livrinho de 400 páginas, mas que parece que tem 200, na verdade, que me inspirou a fazer esse vlog, tá? Esse livro eu li, se eu não me engano, há mais de 10 anos atrás. Se eu não me engano, tá? Eu fui procurar no Scoob pra saber direitinho o ano que eu li esse livro, mas no Scoob eles não têm esse tipo de informação, tá? Infelizmente. Mas eu acho que faz uns 10 anos que eu li esse livro e, como eu falei, ele fica na sua cabeça, sabe? Ele fica na minha cabeça como um dos livros mais diferentes que eu já li. E, enfim, um livro passar 10 anos na sua cabeça como um livro diferente, eu acho que realmente merece o crédito dele, tá? Como eu falei pra vocês, eu estou relendo esse livro para marcar, para escrever, para dar a minha carinha, para realmente sentir tudo que eu senti de novo. E, bom, foi ele que inspirou o vlog. Nada mais justo do que começar por ele, né?
Ok, página 154 e olha aqui o que rolou. Começou aqui e aqui desceu as lágrimas. Foda. Oi, oi, oi. Tô de máscara porque tô na casa do Vitor, né? Como vocês já viram no clipe do livro, é um livro bem antigo, eu tenho rinite, etc, etc e tal. Então, pra não ficar espirrando e tossindo, eu tô lendo ele de máscara. Gente, máscara é a melhor coisa, tá? Pra quem tem muita rinite ou alergia e tal. Eu resolvi falar com vocês. Baby, tu pode parar só um pouquinho enquanto eu tô gravando? Thanks. Só pra falar pra vocês que estou na página 230, passei um pouquinho aqui da metade. Marquei aqui em cima as vezes em que eu chorei nesse livro, tá? E pra quem não sabe, é difícil pra mim chorar em livro. Mas eu também queria falar que esse livro ele não é só tristeza não, tá? Esse livro é, tipo, bem engraçado mesmo. Tem uns toques de realismo fantástico, mas esse realismo fantástico ele é muito mais ligado ao local, assim, ao estilo de vida desse povo daqui do que qualquer outra coisa. E eu lembrei que, na verdade, eu não falei pra vocês do que se trata, né? Tipo assim, na verdade, esse livro é muito difícil de explicar. É por isso que eu sempre falo que ele é um dos livros mais diferentes que eu já li, tá? Mas eu quero que vocês ouçam isso, mas vocês entendam que ele vai tratar de muito mais coisa, tá? Ele é basicamente um young adult. A Taylor aqui, ela tá com 18 anos, 18 ou 17. E ela mora meio que num orfanato. Só que nesse orfanato, ele é perto da cidade, mas ele é um orfanato que ele fica num terreno, que é um terreno muito grande, com muita natureza e tal, não sei o que. Aí nessa região aí, eles têm meio que umas guerras por território, tá? Então, basicamente, vem uns cadetes passar 3 ou 4 meses perto desse território, aí tem o povo da cidade, aí tem o povo desse orfanato. E esses três, eles meio que sempre, todo ano eles estão em guerra, entendeu? Pra cada um conquistando mais territórios, ou então passando e tal. E tem muita coisa na vida, tem uma casa na árvore, tem um riacho, tem um rio, tem trilhas, tem árvores, tem tudo isso. Então, basicamente a gente começa o livro com a Taylor sendo eleita, sendo escolhida pra ser meio que a líder desse território dos orfanatos, né? E, enfim, ela é muito engraçada. Eu lembro que na minha primeira leitura eu não sabia se eu tinha gostado muito dela, mas nessa minha leitura eu tô amando ela, tá? Tô achando ela super engraçada, super sensível, super emocionante. Obviamente, como a gente também tá tendo essa noção de orfanato, né? A gente vai ver muito ela procurando quem ela procurando quem era a mãe dela, quem era o pai dela e tal. E isso a gente tá falando na timeline principal, que é a timeline da Taylor, tá? Na segunda timeline a gente vê basicamente o começo dessas guerras por território, que foi tipo há 20 anos atrás. Enfim, é o que eu falei. Pareceu meio tosco. Não é tosca a palavra que eu diria. Mas, assim, pareceu meio simples. Não é, tá? Eu acho que vale muito a pena ler esse livro, tá? Lembrando que tem ele em português, que é Na Estrada de Jerical. E olha que lindo. Eu não sei se vai dar pra ver direito. Mas eu tô marcando muito esse livro, tá, gente? Eu tô até meio que impressionada. E eu tô me achando muito tosca, porque eu tô escrevendo ele em inglês. Tipo, sério, eu tô me achando toscona. Mas por que eu tô fazendo isso? Então, eu tô fazendo isso porque, querendo ou não, eu tô lendo ele em inglês. Então, tipo assim, eu sinto que ler o livro em inglês e escrever em português, eu me sinto mais tosca ainda, entendeu? Então, eu tô prefiro ser uma tosca em menor grau. Que seria falar português, ser brasileira, mas escrever no livro em inglês. Enfim, eu acho que pelo menos o ritmo continua o mesmo, né? Porque se eu leio em inglês, aí eu escrevo em português, aí eu volto a ler em inglês, eu sinto que eu meio que me afasto um pouquinho do livro. Enfim, galera, é isso aí. Cada um faz o que dá. E é isso aí.
liguei a câmera pra falar com vocês porque eu cheguei na metade, tá? Como eu falei, é um livro de 400 páginas, mas é um livro de 400 páginas que eu acho que é tipo de 200, tá? 200 e pouco. Então, não sei se eu quero acabar esse livro hoje ou amanhã, mas incrível. Tá sendo tão bom ou até melhor do que a minha primeira leitura, tá? Então esse daqui sobreviveu ao teste do tempo, sobreviveu aos 10 anos, então... E aí? Oi, gente, tudo bem? Só gravando uma atualização, tá? Estou para sair aqui, a gente vai no happy hour comemorar. Aparece aqui de novo o bombom. Não, não aparece não. A gente vai comemorar. Eu acabei de repetir isso. Enfim, a gente vai comemorar que o meu bombom agora é um doutor, tá? E eu vou falar aqui do que aconteceu enquanto isso. Cheguei na página 284, tá? E eu tinha esquecido que esse livro também tem uma vibe meio thriller, tá? A gente tá, tipo assim, tem crianças desaparecendo, adolescentes desaparecendo, corpos sendo encontrados, um possível assassino. É tipo, tá virando meio thriller isso daqui, tá? O que eu tenho pra falar até agora? Queria muito ficar em casa e terminar de ler esse livro aqui numa sentada, tá? Ele tá numa parte assim bem... Mas tudo bem, né? Quando eu voltar, eu termino. Não sei se eu vou conseguir terminar esse livro hoje. Acho que sim, tipo, se a gente não chegar muito tarde, se eu não estiver muito bêbada, acho que rola assim. Se não, com certeza eu vou terminar ele amanhã. E, como eu falei, é um livro muito bom, mas é um livro também muito triste. O Céu Está em Todo Lugar, que é outro livro que eu vou ler nesse vlog, também é muito triste. Então eu não sei, se eu quiser continuar na vibe Sad Girl, eu pego esse. Se eu quiser dar uma diversificada, eu pego esse daqui, que também é um livro triste. Mas é um livro triste com fantasia. Então já dá uma mudadinha aqui no ritmo, tá? Mas é isso. Hoje é quarta-feira. Não, hoje é quinta-feira. E... tchau! Meu Deus, que arrombado! Não, Alfredo. Isso aqui é meu. Oi! Que cinematográfico aquele saco ali, né, gente? Enfim. Oi! Eu sinto que faz uns 3 vídeos que eu tô com a mesma roupa. Mas essa é a roupa que eu uso na casa do Vitor. Enfim, é isso aí. Sigo aqui, tá, gente? O Vitor saiu, ele foi tomar um café com umas amigas dele pra comemorar, né? Que ele defendeu a tese e tal. E eu não fui porque eu tenho que estudar. Inclusive, mandei energias positivas aí, tá? É isso aí. Enfim, tô estudando aí, só que eu quis gravar. Parei aqui pra gravar. Até porque eu gosto de gravar quando ele não tá em casa. É estranho isso, porque conscientemente eu não tenho vergonha de gravar na frente dele, mas eu conscientemente também prefiro gravar quando ele não tá em casa. Então, é isso aí. Enfim, é isso aí. Tá, vamos conversar sobre Jellicoe Road, tá? Eu amei esse livro, tá? Perdão. Terminei de ler esse livro hoje de manhã. E, rapaz, essas últimas páginas, elas são tão intensas. Assim, o livro todo ele é muito intenso, tá? Como eu falei, é um livro muito pesado, é um livro muito trágico, é um livro que você fica cansado pelos personagens, sabe? De tanta tragédia que você fica... É quase como se, assim, eu acho que se a escrita dela fosse um pouco menos trabalhada, um pouco menos poético, seria o tipo do livro que te deixa pra baixo, sabe? O tipo do livro que você fica cansada de tanta tragédia, que você imagina, tipo assim... Caralho, que inferno de vida, que tragédia, que não sei o quê. Mas é justamente esse o ponto que eu quero chegar com vocês. A escrita dela não deixa chegar nesse ponto, entendeu? É uma escrita muito
poética, é uma escrita muito bonita e é uma escrita que ela transmite muita esperança, apesar de tudo, eu juro. Então, basicamente é isso. É um livro que eu sabia do plot, né? Eu sabia dos plot twists, sabia de tudo isso, sabia das revelações e tal. Mas é um livro que a impressão que ele deixa em você, apesar de tudo, é uma impressão muito boa, sabe? Então, por mais que eu soubesse do plot, eu não lembrava dele ser tão pesado, gente. Juro pra vocês. Olha que engraçado, né? E, enfim, é basicamente isso. Eu já falei pra vocês que ele é um livro pesado, já falei pra vocês todos os gatilhos aí que envolvem esse livro. O livro inteiro, tá? Não é só o final. É só porque esse final, eu acho que ela dá tanto... Ela dá uma... Esse final que eu digo assim, as últimas 50 páginas, 60 páginas, eu acho que ela dá uma... Ela sobe um nível, assim, sabe? De escrita, de poesia, de trabalhar as palavras e tal, no sentido de beleza mesmo, sabe? É uma coisa que ele até te dá uma impressão meio... Meio não, né? Eu já falei que tem realismo mágico nesse livro, mas ele te dá a impressão de que você está nesse mundo, sabe? Nesse mundo de magia, mas é uma magia do dia a dia, uma magia cotidiana. Então, basicamente é isso. Eu tô aqui pra falar pra vocês das minhas últimas impressões, tá, gente? Então, é basicamente isso. Eu gostei mais da minha releitura do que da minha leitura, tá? Esse não é o meu livro favorito da Melina Marcheira. Inclusive, esse é o terceiro livro... De todos os livros que eu já li dela, e foram 5, esse tá em terceiro lugar. Então, ler esse livro hoje e achar que ele é 5 estrelas, que é uma releitura favoritada, que é um livro sensacional, foi muito bom pra mim, assim, sabe? Eu acho que, como eu falei pra vocês na minha tag, eu tava vindo de um ano de leituras não muito, não vou falar não muito significativo, mas não muito empolgante. Tipo assim, por mais que eu tenha lido livros bons, nenhum me empolgava bastante e esse me empolgou, tá? Eu coloquei aqui em cima as vezes em que eu chorei. E foi sensacional esse livro, tá, gente? Sério, 5 estrelas, favoritado, refavoritado. É macho, derretido. Inclina mais o bicho pra frente. Isso. Vou dar uma foquinha melhor. Eu tenho que dar nota. Nota, joinha. Top. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui na sala porque meu pai quebrou minha TV. Enfim, meu pai quebrou minha TV e eu tô obcecada pelo US Open que tá rolando, então eu passei o dia todinho aqui na sala. Fui 100% inútil ao meu país, tá? Mas vou falar da minha leitura atual, que tá sendo feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor, tá? Eu estou na página 127 e, infelizmente, a leitura desse livro tá sendo um pouco mais lenta do que eu gostaria, tá? Principalmente no começo. No começo eu tava até tipo assim, nossa, massa. Mas assim, agora eu já tô numa parte em que a gente começa a ver mais os aspectos de fantasia e tal, de outro mundo desse livro daqui. Então já tô gostando mais. Mas mesmo assim ainda não tá sendo a leitura que eu lembrava, sabe? Tá sendo um livro, tipo, interessante, legal e tal. Mas, assim, até porque eu já sei, né, de tudo, então, enfim. Mas tá sendo um pouquinho, pelo menos o começo foi um pouquinho broxante, tá? Foi um pouquinho decepcionante na minha cabeça.
Mas é isso, só pra dar esse check aqui com vocês, tá? Eu tô marcando muita coisa nesse livro, mas é muita coisa, muito mais no sentido de, tipo, informação, sabe? E ela tem algumas passagens muito bonitas sobre você se sentir solitário e tal. Então, basicamente é isso. Tô gostando, mas não tô amando. Então vamos ver como é que a gente vai continuar. Bom, gente, já que a gente tá falando de livro antigo, né? Eu decidi finalmente colocar as tagzinhas nesse livro daqui. Porque a vez que eu li ele, tag ainda era uma coisa rara na minha vida e cara. Então eu preferi, já que esse é um livro usado também, eu preferi marcar com canetinha. Aí eu decidi colocar umas tagzinhas, principalmente porque eu comprei esse conjunto aqui de tagzinha verde na Shopee. E eu pensei que eu teria poucas oportunidades de usá-lo, né? Poucos livros são verdes, então ficou assim, tá? Esse é um livro usado, tá? Paperback, eu encapei ele pra ele durar mais um pouquinho. E é um livro que eu gosto bastante, I Captured the Castle, da Dodie Smith. Se eu não me engano, era a mesma autora de 101 Dálmatas também, tá? Vamos ignorar esse blurb aqui da transfóbica. Mas é bem legal. É a história de duas irmãs. Na verdade, é a história de uma irmã, que o pai delas é escritor. E eles moram num castelo abandonado e tal. E é em primeira pessoa, como se fosse um diáriozinho. E é muito bem escrito. Pega bastante, tá? Bem bom. Bem bom. É como se fosse um clássico... coming of age, não é tão infantil assim não, é como se fosse um clássico adolescente, assim, é bem bom mesmo, gostei bastante, tá? Oi! Nossa, mas bora tentar dar uma ajeitada aqui na vida, né? Oi, gente, quarta-feira, 7 de setembro, tá? Ontem mesmo eu terminei Feita de Fumaça e Osso, tá? Marquei muita coisa. Então, hoje eu vou começar... Eu vou falar de Feita de Fumaça, enfim. Hoje eu vou começar O Céu Está em Todo Lugar, tá? Eu fiz uma coisa que eu nunca faço, mas eu tava um pouco agoniada marcando esses livros daqui, porque eu vi que tinha muita tag e eu simplesmente não sabia o que era o que, né? Então eu decidi seguir as gringas lá e meio que fazer meio que uma legenda, tá? Então esse daqui vai ser pra amorzinho. O rosa ou o vermelho normalmente eu sempre uso pra amorzinho, tá? Esse daqui vai ser de dor ou luto. Esse daqui vai ser de visão de mundo mágica, que é uma das coisas que eu gosto muito nesses livros. E o outro vai ser de escrita. Uma citação ou um parágrafo que eu acho bonito, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que olha o tanto de coisa que eu marquei nesse livro daqui, gente. E assim, eu lembro que quando eu li esse livro daqui, O Céu Está em Todo Lugar, eu achei que eu tinha marcado muita coisa. Mas, tipo assim, comparando, eu marquei foi pouco, tá? Mas tá, como eu falei, hoje eu vou começar a ler O Céu Está em Todo Lugar. E esse é o que eu tenho mais expectativas, tá? Esse... eu não vou falar que é o melhor, é o meu livro favorito da vida, nem nada do tipo, mas ele chega bem perto, tá? É porque eu realmente nunca parei pra pensar em todos os livros que eu já li na minha vida e todos aqueles que ficaram comigo, etc, etc e tal. Mas assim, esse é um dos, tá? Top 5 com certeza. Então, as expectativas estão altas. Eu sei que isso é meio foda, né? Porque aí a chance de dar ruim, é bem grande. Mas altas expectativas, tá? E vamos falar um pouquinho de... Ah, tá, e mais uma coisa, tá? Se eu terminar esse livro, porque assim, eu comecei... Se eu não me engano... eu comecei esse vlog na quinta, hoje é quarta, né? Se eu conseguir terminar esse livro daqui até amanhã... Esse livro daqui, né?
Quer dizer que eu li esses 3 livros em uma semana. O que é surreal pra mim, assim. Eu sei que algumas vezes eu consegui fazer isso e tal, mas nunca em vídeo. Então eu tô muito feliz. Foram todas releituras, como vocês sabem, mas assim, 3 livros em uma semana, not bad. Isso eu consegui, né? Vamos ver. Mas a primeira vez que eu li esse livro foi em um dia também, então eu tô bem tranquila. Mas vamos lá. Vamos falar de Feita de Fumaça e Osso, tá? Não foi tão bom quanto eu tava esperando. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que o impacto, a porrada, o uau desse livro foi justamente conhecer esse mundo e essa história pela primeira vez, sabe? Então, assim, apesar de não ser um livro ruim de jeito nenhum, apesar de ser um livro incrível, apesar de ser super fantástico, super criativo, super bem escrito, super tudo isso, eu já conhecia o mundo, eu já conhecia a história, eu já conhecia, tipo, a dor, eu já conhecia tudo isso. Então, o tapa na cara não foi tão grande assim, tá? Continua sendo um livro incrível, tá? Isso que eu, obviamente, eu marquei muita coisa, porque ele é um livro incrível, mas não foi tão impactante, tão surreal de bom quanto na minha primeira leitura, tá? Eu tô até com pena de dar estrelas pra esse livro, porque assim, eu tenho muito carinho por essa história, eu tenho muito carinho por essa autora, eu tenho muito carinho por essa trilogia, então eu prefiro não dar nenhuma estrela, perdão, o espaço no meu celular acabou, e eu tive que fazer meus rolês aí pra abrir mais espaço, mas enfim. Pois é isso, assim, continua sendo um livro muito bom, continua sendo uma série muito boa, mas o impacto de ser a primeira vez que eu estava conhecendo essa escrita, essa autora, essa história, não estava lá, né, obviamente, já que é uma releitura. Então, infelizmente não foi tudo aquilo que eu tava esperando, tá? Continua sendo um livro excelente, uma história muito boa, tudo isso, todos os elogios do mundo, mas eu fiquei com um pouquinho de pena, infelizmente, tá? Ah, gente, só um PS, tá? Nesses 2 livros daqui, cadê? Esses 2 livros daqui, acabou 2 marca-texto meu. Então, tipo assim, eu realmente marquei muita coisa. Oi. Provavelmente a câmera me cortou ontem, então é isso aí, gente. Eu tive um problema muito sério com o espaço nesse celular. E por um momento eu pensei que eu tinha perdido todas as minhas fotos da Grécia. Então foi bem triste. Mas não, deu tudo certo no final. Consegui restaurar da lixeira e tal. Mas, enfim, tá me dando muito. Tá me irritando bastante esse negócio de celular. Estou quase comprando uma máquina. Pra pelo menos ter uma coisa mais organizada, sabe? Tipo, a máquina é pros vídeos e o celular é pra vida. Porque quando eu achei que ia ser uma boa ideia juntar os dois, né? Por isso que eu preferi comprar um celular melhor e não uma câmera. Mas acaba que quando é vídeo normal, até que funciona, né? Porque eu sei que eu tenho que passar e tal. Mas esse negócio de vlog acaba ficando muito confuso. Eu acabo ficando muito sem espaço e tal. E eu gosto muito de gravar vlog, então, infelizmente, acho que vem aí ter que comprar uma câmera, tá? Não sei se eu esperar até a Black Friday. Gente, tá tão caro como câmera fotográfica, juro. Acho que eu já falei isso aqui em outro vlog. Mas eu paguei tipo 500 reais, 300 reais, no máximo 500 da minha outra câmera. E a mesma câmera agora tá 800, então tipo, eu tô muito triste. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos finalizar esse vlog, tá? Por quê? Porque ontem mesmo, se eu não me engano, eu falei pra vocês que a primeira vez que eu li esse livro foi em um dia. E a minha releitura também foi em um dia, tá? Marquei muita coisa mesmo. Achei esse livro sensacional também. Pra quem não sabe, ele vai falar muito sobre luto, né? Eu tô rindo porque, tipo assim, só livro triste aqui, né, galera? Enfim, vai falar muito sobre luto, tá? A Lennon, a irmã dela, que era meio que a ídola dela, faleceu subitamente. E
ela tá tendo que lidar com isso. E o que sempre me chamou mais atenção nesse livro daqui é a visão de mundo que ela tem, é uma visão muito pura. Não só ela, né? A família toda dela compartilha essa visão de mundo, que é uma coisa muito mágica, uma coisa muito simples, mas mágica. E basicamente é isso, tá? A escrita desse livro é sensacional também. Esse livro é belo, tá? O que mais eu marquei aqui pra falar pra vocês? Acredito que nessa minha releitura eu peguei umas nuances que eu não tinha pegado na primeira leitura. Então acho que eu acabei entendendo esse livro melhor. Acho que é basicamente isso, tá? Se você for me perguntar a ordem de leitura antes dessa releitura, seria basicamente assim, tá? Pelo que eu me lembro. Seria O Céu Está em Todo Lugar, Feita de Fumaça e Osso e Jellicoe Road. Depois dessa minha releitura, acredito eu que ficou assim, tá? Jellicoe Road, O Céu Está em Todo Lugar e Feita de Fumaça e Osso, tá? Novamente, não que Feita de Fumaça e Osso seja um livro ruim, ele só não bateu como eu esperava que ele fosse bater. Então, surpreendentemente, Jellicoe Road foi o meu livro favorito dessa releitura, tá? Então, cheers to that. Outra coisa que eu percebi, tá? Todas essas autoras, elas são muito sensíveis, mas são livros datados, tá? Não, nada muito dramáticos. Eu percebi alguns comentários, tanto gordofóbicos quanto homofóbicos nesses livros daqui, tá? Então, assim, são livros datados no sentido de ainda era engraçado fazer piada com homossexual ou com gordo. E, assim, bem leve, né, obviamente, senão eu não gostaria desses escritores, mas enfim. E é muito bom a gente ver como a nossa sociedade evoluiu, né, tipo assim, antes eu realmente não tinha percebido esses comentários e hoje em dia eu até marquei pra falar, não, você deu uma olha aí, querida, você deu uma olha aí. Outra coisa também que eu percebi com essa releitura é que pra mim, olha que engraçado, pra mim, a escrita vale muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo assim, a escrita realmente me pega e o que esses 3 livros têm em comum é a escrita exemplar, tá? Então, pra mim, a coisa que eu mais levo em consideração em um livro é realmente a escrita, tá? Isso, gente, essa foi a minha releitura, eu considero ela um sucesso, tá? Eu li 3 livros em uma semana e foram todos livros excelentes, foram todos livros que continuaram aqui no meu coração. Talvez o único que tenha sido um pouco decepcionante foi Feita de Fumaça e Osso, mas por aquele motivo que eu já expliquei pra vocês, tá? O tapa na cara veio de conhecer esse mundo pela primeira vez. Mas esses 2 livros aqui, apesar de tristes, apesar de terem muito gatilho, principalmente sobre morte e luto e tal, são excelentes, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar o seu joinha. Vou deixar aqui o link para você comprar esses livros, tá? Lembrando que Jellicoe Road foi publicado no Brasil, como Na Estrada de Jellicoe. E comprem, tá? É um livro que vale muito a pena. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau!